Olá, sejam bem-vindos ao Bold. Eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre o tipo de conteúdo que a gente vai ver no módulo 1. Isso porque você talvez não possa fazer todos os módulos e você queira decidir aí onde você vai começar, talvez, ou qual módulo você vai escolher. O módulo 1 é um módulo que engloba toda a parte pré-escrita de um livro. Ela fala sobre o reino das ideias, sobre definição de vários aspectos da sua obra, desde a estrutura que você vai usar, até o tipo, a quantidade de personagens que você vai precisar, como eles vão ser a princípio. Fala sobre tema, sobre arquétipo, sobre tropo, sobre um monte de coisa que é muito importante a gente pensar antes de começar o processo de escrita, que entra no módulo 2. Então, vamos lá. Algumas das aulas que a gente vai ter são lidando com premissas EC, né? Quando você tem ideia, né? Uma ideia. Isso é uma ideia o suficiente, com eventos o suficientes e personagens o suficiente para virar um romance, ou não, talvez um romance curto, um formato de novela, ou talvez seja um conto bem pequenininho, talvez seja um conto mais longo, aí uma noveleta. Então a gente vai lidar com isso. As premissas em si é quando a gente tem essa ideia inicial pensando, e se tal coisa acontecesse? Então eu vou dar algumas dicas de como a gente vai desenvolver premissas e se, e alguns exemplos de obras que tiveram uma excelente premissa e se. Tá? A gente vai falar sobre a escolha do tema da sua história. Precisa mesmo escolher um tema num romance de entretenimento, de gênero? Às vezes sim, às vezes não. A gente vai pensar um pouco sobre isso, mas sempre olhando da forma prática. Ou seja, tá, o que eu faço depois que eu escolhi um tema? Como é que isso vai me ajudar a escrever a minha história? A gente vai falar sobre os tipos básicos de histórias, tipos básicos de tramas. Vamos falar um pouquinho sobre mais é M-I-C-E, e como isso, conhecer o tipo de história que você está escrevendo vai ajudar você a definir que conflitos você vai ter aí na sua história para você não se perder. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre conhecer o gênero de escrita e o seu subgênero, tá? Vamos falar também sobre os elementos dos gêneros, que são coisas assim, o que o meu leitor, o leitor desse gênero espera ver na minha obra. E qual que é a diferença entre os clichês, os tropos, esses elementos de gênero, estereótipos e coisas desse tipo, ou seja, quando é bom e quando é ruim. A gente vai falar um pouquinho sobre arquétipos, tá? Mas também com essa pegada mais prática. Como é que eu uso arquétipos para me ajudar a criar personagens, histórias e temas? A gente vai falar um pouco sobre o primeiro, na verdade muito, sobre o primeiro planejamento da sua obra. Então, você já teve a ideia, eu acho mais ou menos vai ser assim, qual que é o primeiro mapinha lá que você vai fazer, esse primeiro esqueletozinho para te ajudar a desenvolver a partir daí. Vou conversar sobre uma visão geral, né? Eu vou dar uma visão geral de tipos consagrados de estruturação, que eu não acho que vale a pena a gente se aprofundar. Jornada do herói, três atos a gente vai falar um pouquinho sim, a gente vai se aprofundar, mas de uma forma bem legal, nova. A gente vai falar por cima sobre Dan Harmon e vai falar sobre Freytag, mas a gente vai realmente se aprofundar em estruturas mais modernas e mais realmente um pouco mais direcionadas. Então não adianta falar, então no começo da história o personagem quer isso, no segundo o personagem quer aquilo. Não, como é que eu elaboro minhas cenas a partir desses pontos de virada? Então como é que eu sei assim quantas cenas vão aqui, como é que eu vou mexer? Vai ser muito mais hands-on, vai ser muito mais prático do que isso, tá? Eu vou ensinar algum tipo novo de estruturação, mas vamos falar também sobre como você pode adaptar a estrutura do Nigel Watts para um romance moderno. A gente vai falar sobre é muita coisa, meu Deus. Sobre a sinopse. Por que a sinopse vai agora e não depois na parte de divulgação? Porque a sinopse faz você refletir sobre os pontos principais da sua obra. Então a gente vai utilizar a sinopse de duas formas, para vender o seu livro mais para frente, mas para você ter uma noção um pouco melhor do que você já tem de informação sobre a sua história e do que ainda tá um buraco lá que você vai ter que preencher, que você vai ter que descobrir o que colocar lá, tá? A gente vai falar sobre desenvolver o primeiro esqueleto da obra,
escolhendo os personagens, vamos falar sobre como deve ser um protagonista, como você desenvolve e cria um vilão, um antagonista, depende aí do que você quer. A gente vai falar sobre tipos de personagens, personagens grandes, personagens pequenos, personagens foil, personagens espelho, vamos falar sobre antagonista e protagonista falso, personagens de papelão, o famoso spear bearer. A gente vai falar sobre pesquisa, 2 tipos de pesquisa, pesquisa de fatos históricos, enfim, um monte de coisa, mas pesquisa sensorial, que eu sempre falo que é importante, todo mundo deixa de lado. A gente vai falar sobre criar um banco de palavras. Isso é conteúdo original, isso é um conteúdo que eu desenvolvi. A gente vai falar sobre o seu primeiro mapa de cenas e escolher um título para sua obra. Tudo isso faz parte de bastante coisa aí que a gente vai ver para você estar pronto antes de começar a realmente sentar e escrever.